Corpus Hermeticum, capítulo 16. As definições. Asclépios ao rei Amon. Acerca de Deus, da matéria, sobre o mal, a fatalidade, o sol, a substância inteligível, sobre a essência divina, sobre o ser humano, a disposição do pleroma, os 7 astros, e sobre o ser humano segundo a imagem. Eu te envio, ó Rei, um importante discurso que é como o coroamento e o complemento de todos os outros, não como foi concebido conforme as ideias da massa, contrariamente, as refuta em mais de um ponto. Perceberás nele mesmo algumas discordâncias relativas aos meus próprios discursos. Hermes, então, meu mestre, nos frequentes diálogos que tinha como que em sua casa privadamente, quer em presença de seu filho Tat, tinha o costume de me dizer que aqueles que lerão meus livros acharão a composição simples e clara, enquanto que obscuro e oculto o significado das palavras, o que será mais ainda obscuro quando os gregos mais tarde traduzirem-nos de nossa língua para a sua, o que conduzirá a uma completa distorção do texto e uma total obscuridade. Por outro lado, expresso em nossa língua original esse discurso conserva com toda a clareza o sentido das palavras. E, na verdade, a particularidade mesmo do som e da entonação dos vocábulos egípcios retém neles mesmos a energia das coisas que se dizem. Enquanto esteja sob o teu poder, ó Rei, e tu podes, preserva bem este discurso de toda a tradução, a fim de que tão grandes mistérios não cheguem aos gregos, e que a orgulhosa elocução dos mesmos, com a sua falta de sensibilidade, e com o que se poderia dizer falsas graças, faça empalidecer e desaparecer a gravidade, a solidez, a virtude eficaz dos vocábulos de nossa língua. Pois os gregos, ó Rei, possuem apenas discursos vazios, bons para o efeito de demonstrações. E é isto que é toda a filosofia dos gregos, um rumor das palavras. Quanto a nós, não nos servimos de simples palavras, mas de sons repletos de eficácias. Começarei desta arte meu discurso por uma invocação a Deus, o Mestre Criador, o Pai, o involuntório do universo inteiro, aquele que sendo o um é tudo e que sendo tudo é um. Pois o pleroma de todos os seres é um e está no um. Não que o um se desdobre, mas os dois conjuntamente perfazem apenas a unidade. Guarda este modo de pensar, ó Rei, durante todo o discurso de minha exposição. Pois se alguém tenta separar do um, tomando a palavra tudo no sentido de uma pluralidade e não de uma totalidade, o que parece ser tudo e um e mesmo, acaba coisa impossível, por ter separado o todo do um, por destruir o todo.
É necessário verdadeiramente que tudo seja um, se pelo menos existe um. Ora, existe e jamais deixa de ser um, para que o pleroma não seja dissolvido. Eis então que na Terra, nas suas partes mais centrais, jorram muitas fontes d'água e de fogo, e desta forma podemos ver juntas ao mesmo lugar as três naturezas do fogo, da água e da terra, dependentes de uma mesma raiz, o que leva a acreditar que existe um mesmo depósito de que, de um lado, provê o fornecimento de matéria e, por outro, recebe de volta a substância que vem do alto. É desta forma que o demiurgo, quero dizer o Sol, conjunta o céu e a terra, enviando para baixo a substância e elevando a matéria, levando para perto de si e para si as coisas, e fazendo sair de si e dando tudo a todos, e espargindo sobre todos liberalmente a luz, pois ele é aquele cujas boas energias penetram não somente no céu e no ar, mas também na terra, até o golfo mais profundo e no abismo. Por outro lado, se existe também alguma substância inteligível, ela é o volume do Sol, e a luz do Sol poderia ser dita o receptáculo dessa substância. Agora, do que se compõe ou de onde é proveniente essa substância, apenas o próprio Sol o sabe. E para sabê-lo, seria necessário ser-lhe próximo, ou do lugar, ou da natureza. Quanto à visão do Sol, esta não é objeto de conjectura, mas o raio solar envolve com seu próprio brilho mais rutilante o mundo inteiro, e a parte que está embaixo é a parte que está em cima, pois o Sol está estabelecido no meio do mundo. Portanto, o mundo, como uma coroa e como um bom conduto, assegurou o equilíbrio do carro do mundo. Subiu, e ele, com medo que este fosse colocado em um curso desordenado. As renas são a vida, a alma, o sopro, a imortalidade e a geração. Deixou de tanto sofrear as renas para que o mundo pudesse conduzir seu curso não longe dele, mas para dizer a verdade com ele. E é desta maneira que as coisas são continuamente criadas, dando aos seres imortais a duração eterna e alimentando com a parte de sua luz que se dirige para o alto, isto é, com os raios projetados pela sua face voltada para o céu, as partes imortais do mundo, enquanto que com a luz que está aprisionada no mundo e que banha com o seu brilho inteiramente a concavidade da água, da terra e do ar, vivifica e põe em movimento, pelos nascimentos e metamorfoses, os seres viventes que subsistem nesta parte do mundo, remodelando-os e transformando-os uns nos outros como numa espiral. A mudança uns nos outros, operando uma troca contínua de gênero a gênero, de espécie. Logo, exercendo sobre esta parte do mundo a mesma atividade criadora que sobre os grandes corpos. Pois de todo o corpo a duração é mudança. Do corpo imortal, uma mudança sem dissolução,
do corpo mortal uma mudança acompanhada de dissolução. E esta é precisamente a diferença do imortal relativamente ao mortal, e do mortal com o imortal. Da mesma forma que o Sol expande sem cessar sua luz, também continua indefinitivamente a criar a vida sem jamais interromper o seu trabalho, nem quanto ao lugar, nem quanto à produção. E efetivamente, o Sol tem ao seu redor numerosos coros de daimons, semelhantes aos grupos armados de forma diversa que convivem com os mortais sem perder a imortalidade, e que após terem recebido, como a sua parte, a região dos homens, velam sobre eles os negócios e executam o que lhes é ordenado pelos deuses por meio de tempestades, de ciclones, de maremotos, de vicissitudes no elemento ígneo, terremotos e fome e guerra, castigando a impiedade. Este é realmente o maior pecado dos homens contra os deuses, pois aos deuses pertencem fazer o bem, aos humanos serem impios, e aos daimons ajudar aos deuses. Todos os outros pecados que os humanos ousam cometer por estupidez, temeridade ou pela coerção que se chama destino, ou ainda por ignorância, todos estes pecados não são levados em conta pelos deuses. Somente a impiedade cai sob os golpes do julgamento. O Sol é, portanto, o conservador e a nutriz de todas as espécies e seres da mesma forma que o mundo inteligível envolve o mundo sensível. Preenche este de todas as formas com a infinita diversidade de suas figuras. O Sol, envolvendo tudo o que está no mundo, dá seu volume a todos os seres que nascem e os fortifica, ainda que os absorva em si mesmo quando estes morrem. Ora, sob as ordens do Sol, foi posto o coro de daimons, ou melhor, os coros, pois são numerosos e diversos, colocados sob os comandos dos quadrados dos astros. Dispostos desta forma, servem próximos a cada um dos astros, bons ou maus, quanto à sua natureza, isto é, quanto à sua atividade, pois a essência de um daimon é a atividade. Existem alguns entre eles que são uma mistura de bem e de mal. Todos estes demônios receberam pleno poder sobre os sucederes da terra e sobre as desordens que aí se produzem e provocam toda espécie de problemas, em geral para as cidades e povos e particularmente para cada indivíduo, pois buscam remodelar nossas almas segundo o seu interesse, a excitá-las, instalando em nosso músculo e medula, em nossas veias e artérias, e em nosso cérebro, e penetrando até nas nossas entranhas. Pois, tendo cada um de nós nascido e sido animado, foi tomado a cargo dos daimons que estavam a serviço sob as ordens de cada um dos astros. Pois os daimons se substituem de instante em instante. Os mesmos não permanecem em função, mas em rodízio. Esses daimons, após terem penetrado no corpo das duas partes da alma,
atormentam-na, cada um no sentido de sua própria atividade. Somente a parte racional da alma, escapando à soberania dos daimons, permanece estável, pronta a tornar-se receptáculo de Deus. Se então, na parte racional de sua alma, um ser humano recebe a luz do raio divino através do sol, esses humanos são poucos entre todos. Os daimons ficam reduzidos à impotência, pois nenhum dos daimons, nem dos deuses, possui poder contra um único raio de Deus. Quanto aos outros humanos, são levados a torto e a direito, corpos e almas, pelos daimons, e amam, acariciam essas atividades dos daimons neles. É a razão, não o amor, que é ao mesmo tempo a vítima e a causa do desabor. Desta forma, o governo de nossa vida terrestre está inteiramente no poder dos daimons, pelo intermédio de nosso corpo. É a este governo que Hermes chamou de destino. Bem, o mundo inteligível depende de Deus. O mundo sensível do inteligível e o Sol, através do mundo inteligível e do mundo sensível, recebe de Deus, por sua providência, o influxo do bem, isto é, a ação criadora. Por outro lado, em torno do Sol gravitam as 8 esferas, dependendo do Sol, e dos astros fixos, as 6 esferas dos planetas, e a esfera única que envolve a Terra. É dessas esferas que dependem os daimons, e dos daimons os homens, e desta maneira tudo e todos estão na dependência de Deus. É por isto que Deus é o Pai das coisas, o Sol é o Criador e o mundo o instrumento desta ação criadora. O céu é governado pela substância inteligível, governa por sua vez os deuses, e os daimons, colocados sob as ordens dos deuses, governam os humanos. É desta maneira que está disposta e armada dos deuses e dos daimons. Deus criou as coisas por si só, por seu intermédio, e as coisas são parte de Deus. Ora, se são partes de Deus, Deus é seguramente tudo. Criando então as coisas, Deus criou a si mesmo, e é impossível que cesse de criar, pois não pode deixar de ser. E do mesmo modo que Deus não tem fim, também sua atividade criadora não tem começo nem fim. Fim do capítulo 16.